Olá, olá, pessoal da Classe Sacar, nossos amigos, estamos aqui como anunciado no nosso horário marcado aqui com vocês, nessa tarde aqui em São Paulo, chuvosa, né, com esse tempo meio nublado, mas acredito que espero que você esteja bem aí do outro lado, você que está nos assistindo. Desde já eu quero agradecer você que já está aqui conosco e quero pedir para você deixar o seu like aqui no canal, compartilhar essa live no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, com a galera que se interessa com o assunto, que hoje temos um convidado mais do que especial conosco aqui. Também quero dizer que você também pode agora, a partir de hoje, escutar esses podcasts que estão sendo gravados aqui na plataforma, no YouTube e também nos outros canais aqui no YouTube. Tem uma abinha aí embaixo que depois você vai poder conferir tudo que vai ser falado nessa live, tanto em vídeo quanto em áudio. O assunto de hoje que nós iremos falar aqui com os nossos convidados, nossos amigos que estarão conosco aqui, tem a ver com a continuidade daquilo que nós abordamos na última aula, e eu quero colocar eles na tela aqui para que eles possam dar as boas-vindas aqui, para que a gente possa falar sobre esse assunto profético que é tão importante para os nossos dias. Então, vou colocar eles aqui na tela aqui, para que a gente possa conversar. Por favor, Guilherme. Olá, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Acho que não será somente esta primeira vez. Acho muito oportuno este tempo também, de Deus estar juntando pessoas para aprender juntos, juntamente compartilhar daquilo que é o tempo da oportunidade nestes dias. Eu acho que o profético ele tem não somente o sentido místico, mas de forma prática a necessidade de ser entendido para ser aplicado de uma forma efetiva, produtiva. Então, estamos aqui com muita alegria de poder participar aqui junto com vocês. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Para a gente é uma alegria recebê-lo aqui. Acredito que hoje vai ser um papo bastante produtivo e que vai edificar muita gente que já acompanha o canal e que depois vai assistir e ouvir esse podcast, esse videocast. Fábio? Com certeza. A participação do Guilherme hoje para a gente é importante. A gente se conhece há 20 anos, um pouquinho a mais, mas vamos arredondar, né, Guilherme? Isso. Nós éramos muito meninos ainda. Sim, a gente era meninos. Ele também era menino, tinha cabelo, a gente não tinha tanta mecha branca como a gente tem hoje. Né? A gente estava começando uma jornada, na época Rugido do Leão. A gente entrou em contato por internet, ele enviou o livro Conquistados para Conquistar. A gente lê e a gente começou a conversar e depois de alguns anos a gente se encontrou pessoalmente e tem sido um amigo. A nossa história é marcada por uma amizade e uma conexão muito forte nas ideias daquilo de como a gente enxerga o profético, de como a gente pode promover o profético. E é isso, eu tenho expectativa que você que está assistindo a gente agora na live, que vai assistir depois, conheça um pouco mais dessas possibilidades que se tem de viver o profético, e eu acredito que o Guilherme carrega muito esse tipo de expressão, de gerar para a gente possibilidades de um profético não só para a igreja, mas da igreja para o mundo, dentro daquilo que Deus tem para fazer ainda nessa terra. E é um prazer estar aqui com ele. Amém, obrigado. Um dos assuntos que a gente tem abordado, o assunto da nossa última aula, penúltima aula, estamos numa sequência aí na nossa plataforma. Se você não conhece a nossa plataforma, quero te convidar também a acessá-la, www.classesacar.com.br. Lá tem muito material sobre sobre o assunto que a gente vai desenvolver aqui nesse final de tarde, começo de noite. Nós estamos falando muito sobre habilitação profética e a penúltima aula nós falamos sobre discernindo a voz de Deus, como discernir a voz de Deus. E um dos pontos que foram abordados já de cara nessa aula, que você pode encontrar lá na nossa plataforma, nós temos um Deus que quer se comunicar e nós temos os meios de como Deus se comunica. O que agora nós precisamos é ter uma estrutura emocional, psíquica,
capaz de se desenvolver para escutá-lo. Eu queria colocar esse assunto aqui para que a gente possa bater um papo sobre isso. Como é esse desenvolvimento? Como eu posso me desenvolver para chegar a ouvir a voz de Deus? Uma das coisas mais importantes, eu acho, na vida dos proféticos, vamos a falar dos proféticos porque a Bíblia nos ensina que todos podem profetizar, mas nem todos são profetas, mas todos somos proféticos. Então, é uma responsabilidade não somente daquele que exerce ou anela ou vive um ministério profético, mas sim do corpo de Cristo, como corpo de Cristo em si, de saber escutar, não? E discernir, sobretudo, a voz de Deus, não? E acho que esse é um tema que implica, logicamente, de uma forma bastante prática, um relacionamento, não? Porque a gente hoje, na influência do natural, na influência do emocional, na própria influência que o mundo tem, etc., está acostumado a escutar muitas vozes. E essas vozes elas nos confundem, sobretudo hoje, onde encontramos, e vou falar assim com essa liberdade que vocês me dão, a meninice de pessoas que ainda precisam ser guiadas por consequência de estar surdos a uma voz que produz maturidade, que produz independência, que produz empurre, etc. Não? Então, eu acho que a base principal é o relacionamento basado numa experiência, em uma prática, um amadurecimento, mas sobretudo na prática constante daquilo que você escuta. Não? Tem pessoas que às vezes escutar a voz de Deus, não necessariamente de uma forma audível, mas no coração, como Paulo falava, não? Que os olhos de nosso entendimento eles estão abertos. Eu acho que esta é o segredo para que a gente possa ter no entendimento a clareza dessa voz, não? Já que parte da essência do ministério profético é ensinar as pessoas a poder discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, não? Aquilo que é bom que provém de Deus e aquilo que é ruim que provém de outras vozes, não? Ou seja, do próprio inimigo, do próprio da própria emoção, de nosso próprio desejo, não? E isso é um fundamento que precisa ser estabelecido para que as pessoas realmente possam agir escutando, não? A característica de uma pessoa profética, que é profética ou que exerce um ministério, não é o falar, aquilo que tem que ser ativado primeiramente, é aprender a escutar. Não? Se aprende a escutar, então vai saber o que falar. Uau. Isso é muito bom, muito bom. Eu penso que também é importante a gente não tratar essa realidade dos relacionamentos, né, ou do relacionamento com Deus, da esfera do invisível, somente em relações de aspectos de elementos celestiais, né, anjos, tronos, arrebatamento de sentidos, mas também de aspectos invisíveis que fazem parte do nosso dia a dia. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos, como nós vemos o mundo, os pensamentos, né, eles são aspectos invisíveis que a Bíblia é muito centralizada nele. Essa espiritualidade invisível da Bíblia, ela trata muito desses aspectos invisíveis que estão em nós. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele trata todo tipo de prática de desenvolvimento da nossa espiritualidade e da nossa relação com ele aponta para questões que têm a ver de dentro, né? Quando você fazer o bem, dar uma esmola, não deixa a sua mão esquerda saber o que fez a direita. Então, ele está incentivando esse tipo de prática, visando a invisibilidade daquele ato no nosso interior. Quando ele fala de a gente orar, ele fala de se fechar, mas no sentido não só de um lugar físico, mas o nosso interior está de fato sendo colocado diante dele. Quando ele vai falar sobre as preocupações do mundo, da vida, ele fala, olha para as aves do céu, olha para os campos, ou seja,
aquilo que segue o que a palavra ordenou de forma hoje invisível, continua funcionando visivelmente, de maneira ordenada. Então Jesus está mostrando para a gente que essa capacidade ou essa possibilidade de ouvir Deus, ele está relacionado com como a gente interage com o que Deus criou, e nós somos parte da sua criação. Então a gente, às vezes, sempre procura, dentro do profético, né, um anjo, sei lá, né, experiências estáticas que fazem parte também, mas o estilo de vida profético é buscar sentido naquilo que já foi dito por Deus, que continua em funcionamento na criação, que está invisível, e aquilo de quem nós somos, que faz parte do nosso cotidiano, que está invisível, mas tem totalmente interferência na vida que nós levamos. E aí está o ponto em que a gente precisa aprender a trabalhar mais para nós mesmos, nesse sentido de que as pessoas não verem, para ter conexão com aquilo que não é visto por todas as pessoas, que é essa realidade celestial onde Deus está, e essas outras ações dentro desse domínio do Espírito. E eu acho isso muito importante para nós. Legal. E tem uma coisa também, Fábio, que acho que o Guilherme colocou aqui, antes da gente entrar na live, que eu considero ser importante para esse assunto. Durante muito tempo, as pessoas colocaram na conta do profético as coisas inexplicáveis, né? Então, acontecia alguma coisa, um copo caía, alguém rodava, alguém tropeçava. Não, isso não precisa compreender porque isso é profético, né? Eu falo isso porque nós viemos de uma realidade. Eu, no começo dos anos 2000, quando tive acesso ao profético, ainda existia e muita coisa que estava relacionada com isso. Então, tinha muita coisa que não se explicava. Tinha muita coisa que, se você perguntasse, a pessoa falava para você, não é assim mesmo, é profético, só tem que entender, ver e entender pelos olhos da fé e continuar a sua vida do jeito que você está vivendo. E houve muita incompreensão do que é o profético por conta desse estigma que ficou, né? Hoje você conversa com algumas pessoas e ainda se tem isso. Então, eu acredito que exista uma das características do profético, que é um dos intuitos que a gente tem enquanto comunidade que está caminhando para o desenvolvimento de uma mentalidade profética, é da compreensão, né? O profético caminha junto, aliado com a compreensão. Não tem como a gente caminhar com um profético que não se explica e, ao mesmo tempo, caminharmos querendo ter compreensão, né? Então, eu acho que isso é muito importante salientar, para que fique claro que o profético está relacionado com o entendimento daquilo que está se desenvolvendo agora, hoje, e com o entendimento do plano que ainda vai se desenrolar para o futuro. Assim é. E só para complementar ali aquilo que você está falando, que o entendimento, ele trabalha sobre nossa mentalidade. Não? Por isso o apóstolo Paulo falava para a igreja que estava em Roma que a necessidade de transformar o entendimento, não? De renovar o entendimento por consequência da palavra, não do dogma, mas do rema em si, aplicado, estabelecido para... Mas tudo isso levava a um propósito, ou seja, não era só tenho que entender, sino que o entendimento levava a uma sequência contínua, não? Onde depois do entendimento o comportamento tinha que ser mudado, que isso tem a ver com a experiência, com a experimentação, não? E como consequência de mudar o entendimento, de transformar o comportamento, aí então a gente poderia conhecer qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, não? Ou seja, já tinha a conexão direta para saber o que e o como. Uma das coisas importantes em base a este tema é entender, Isaías 55:11, para mim, ele revela de uma forma prática o conceito profético, não? Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, faz aquilo que Ele quer e cumpre o propósito pela qual é enviado. Quando falamos, como o Fábio estava falando, das realidades, não? A realidade natural e a realidade espiritual na qual a gente foi inserido, não? E que foi trasladado, e que está inserido em uma realidade natural para ser transformada,
ela ainda afeta a nossa principal característica para fechar nossos ouvidos, fechar nossos olhos, fechar nossa boca, ou abrir nossos ouvidos, aquilo que Deus tem, abrir nossa boca, etc., não? Que é a vontade. Não? A luta entre a minha vontade constante, ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho, aparentemente pode ser melhor que aquilo que Deus tem. Então é uma luta de vontades, não? Quando a gente, que a luta de realidades é uma luta de vontades. Então, por quê? Porque a gente pensa em nossa vontade e assim a gente utiliza, você falou, não? Nos anos 2000 e um pouquinho antes, que eu cresci por ali no profético, a gente orava a Deus apresentando seus planos, seus projetos, para que ele assine lá embaixo, não? Porque a gente pensava, não? Eu cheguei em uma etapa do ministério, que depois vou falar, a pensar que Deus trabalhava para mim, não? Ele dispensava para mim. Por quê? Porque a minha vontade, ela se torna, quando meu entendimento não está tratado, quando o fundamento não é estabelecido, quando meus ouvidos estão fechados, a minha vontade se torna meus ouvidos. Então, eu escuto a Deus por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu planejo, não? Mas eu escuto a Deus se ele interfere com meus planos, meus ouvidos se fecham, porque minha mente não está transformada, não? Então, eu acho assim que é um processo, cara. Não, não tem nada que não tenha um processo de paz. Deus, eu sempre falo, ele não é um mágico, não? Abra cadabra, pata de cabra, plim, plum, plá, e já. Sabe até como é que é as palavras. Eu fazia isso, tinha profecia, pau, plim, plum, já. E hoje, o profético se tem tornado completamente voltado a fortalecer a vontade natural. Então, o profético está fortalecendo a realidade natural e não a realidade espiritual. Então, a gente tem um trabalho, justamente, como você falou, de fundamento, entendimento. Eu não preciso entender se o mundo vai acabar ou não vai acabar. Eu preciso entender a forma prática para que minha vontade se dobreie e eu faça aquilo que ele quer, quando ele quer, como ele quer, onde ele quer. O mundo de Deus é o mundo onde a vontade dele é feita plenamente. Plenamente. Então, o nosso trabalho é ser modelado por essa vontade, não é isso, Guilherme? Isso ali, ser a vontade, não? Porque Isaías 55:11, ele está falando de uma palavra que se expressa, não? Gênesis 1:26 fala que a gente foi criada por consequência de uma palavra. Então, esses versículos estão referindo a nós como uma expressão profética de Deus que não volta vazia, que faz aquilo que ele quer e que cumpre o propósito pelo qual foi enviado. Então, a gente não entende que a gente não somente tem a profecia, por isso que eu falo, a gente é profética porque fomos feitos pela palavra. Eu falo assim, não? O que muitas vezes vale na roupa e tudo isso é a marca, não? Você tem uma roupa, o algodão é o mesmo, você coloca um simbolinho e a roupa vale, não? Inclusive, e onde foi feita, não? Made in, em tal lugar, não? A gente tem um made in também, feito na palavra de Deus. A gente foi feito na palavra de Deus, não? E você falando aqui é perfeito isso, porque é exatamente o que acontece, a proposta que a serpente faz, o homem e a mulher, é que eles não precisavam da vontade de Deus. Eles poderiam ser como Deus, né? Ou seja, fazer a sua própria vontade. Então, por isso que nós voltarmos para o propósito original é a gente permitir, na renovação do nosso entendimento, a transformação da nossa vontade sendo unificada com a dele. Seria isso? E que interessante que você toca isso, porque, olha, a maior luta é aquele que, vamos a falar assim, que se afastou, que eu me afastei e eu sei isso, não? Que se rebela contra Deus e que fala, não, esse cara só me quer dominar, eu sou rebelde, eu não me deixo dominar. É porque a gente que vai perder a sua liberdade, sua vontade, essa é a ideia que as pessoas, por isso que
o lutar contra a minha vontade, o trocar a minha vontade se torna uma luta com Deus. Porque eu penso que a minha vontade é melhor. Então, e eu entendo assim, não? O inimigo, ele foi esperto, porque ele precisava somente colocar uma opção para que a mulher decida fazer sua vontade. Deus tinha colocado o árvore do conhecimento do bem e do mal, não para que o homem, ele, assim fala a Bíblia, não está. Mas não era que Deus não queria que o homem faça, senão que o homem já tinha sido estabelecido com um propósito e Deus tinha dado a ele a capacidade para ele fazer todas as coisas conforme a sua vontade e conforme a sua missão. De tal forma que tem uma parte na Bíblia, no capítulo 2, que você encontra o homem chamando, colocando nome aos animais, e conforme ele chamou, a Bíblia fala que assim vieram a existir, é a tradução original, eles existiram, ou seja, essa era o homem não precisou um manual de Deus para fazer isso, era uma conexão direta, onde sua liberdade se tornou fortaleza por consequência da unidade que Deus. Então, isso a gente precisa trabalhar, mas é um processo, não? É um processo. Pode falar, Fábio. Não, é porque ele vai falando, né? Ele vai saltando Vai soltando, porque é muito bom isso, porque quando a gente tem a capacidade de nomear, a gente tem a capacidade de criar. Cara. Quando a gente dá uma palavra a alguém, uma profecia, você está nomeando dias, você está nomeando o que Deus está chamando ela, você está dando nome a ela. E por isso que Jesus, quando caminhou na Terra, ele mudava alguns nomes, né? Tipo, Pedro, agora você é Pedro, seu nome é Simão. Né? Tem a ver com dar ouvidos, o nome dele antes. Agora o seu nome tem a ver com estabelecer inícios. E eu quero que você seja nomeado isso, para que isso fique cucado no que eu quero transformar você. E isso é muito poderoso. Efésios 3:20 fala assim que nosso Deus é infinitamente poderoso para fazer e para dar muito mais além daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente pede, cara. Eu não sei como a ficha não cai de muita... Caraca, mano. Eu não sei por que procuram... não vou falar mais isso, mas... Fala. Horóscopos evangélicos, por que procuram, está me entendendo? Pessoas para dar o quê? Se todo está revelado já. Todo está estabelecido ali. Não? E a gente tem a revelação, a gente tem simplesmente a missão de facilitar a palavra que já é em sua dimensão de rema, para que ela possa tornar as pessoas conforme fazedores de sua vontade. Não? Ser intérpretes, né? Ser intérpretes. Isso eram os profetas, cara. Não? A missão no Antigo Testamento, não? Porque a função do Novo é diferente. No Antigo Testamento era ensinar ao povo para discernir, não? Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, eles têm que discernir, escolher a vontade de Deus, por escolha, não por obrigação. Não? Que essa é a verdade. Matheus, a gente está conversando, desenvolvendo aqui o assunto de como ouvir a voz de Deus, né? Como estar apto, como se desenvolver para ouvir a voz de Deus. De certa forma, essa é uma live que continua o assunto anterior que a gente estava desenvolvendo na nossa última live, nosso último videocast, podcast. E você quer falar um pouquinho sobre isso? Você estava ouvindo? Você não estava ouvindo? Eu estava voltando para casa ouvindo um pouco. E eu queria talvez destacar um aspecto que para minha vivência é muito importante, que é o aspecto da comunidade. Que eu aprendo a ouvir a voz de Deus em comunidade, né? Porque nós podemos cair em uma armadilha subjetivista, onde eu simplesmente busco a voz de Deus para mim, né? Para a minha vida somente, num aspecto muito individualista e centrado na minha pessoa. Mas a verdade é que nós aprendemos a ouvir e a discernir a voz de Deus comunitariamente.
Né? Então, à medida que eu me relaciono com os outros e eu coloco aquilo que o Espírito tem ministrado no meu interior, eu vou tendo mais clareza, né? Nós conseguimos observar esse testemunho comunitário na eclésia do princípio, né? Atos testemunha, né? Pareceu bem ao Espírito e a nós, né? Então existe uma cooperação do Espírito com a eclésia, com a igreja, né? Mas a igreja não quanto figura simplesmente Pedro, Paulo, Apolo, mas a eclésia quanto esse corpo unânime que vai discernir coletivamente o Espírito, né? É verdade. E você já colocou uma sentença a esse tipo de ministério profético que está sempre na procura de poder alimentar a vontade pessoal, os sonhos pessoais e as visões pessoais, etc., de cada pessoa. Uhum. Eu acho que por aí, porque somos um corpo, não? E o corpo, ele tem que saber se escutar, porque senão o corpo é insensível. Imagina o corpo não sentir a dor do dedo, da orelha, etc. Ou seja, isso responde muito a essa pergunta, justamente, de como escutar a voz de Deus, não? Primeiro, se a gente está surda, pues escutemos o corpo mesmo. Yeah. Porque o corpo fala, não? A comunidade fala, não? E evita que a gente caia nisso, desejo próprio, vontade própria. Yeah. E a própria vida... Fala, Matheus, desculpa. Fala. Desculpa. Essa insensibilidade de ouvir ou de preocupar-se com o próximo já mostra que a nossa espiritualidade ela é falsa, né? A gente vê essa dinâmica da primeira e da segunda geração, né? Adão perde a consciência de Deus, ou Adão sai do lugar onde Deus o plantou. Adão, onde estás, né? E a segunda geração perde a consciência do seu próximo, né? Aonde está o teu irmão, né? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Né? Então, à medida que nós caminhamos para aprender a discernir a voz de Deus, esse discernimento vai me levar ao próximo, porque o objetivo sempre é o outro, né? Yeah. O dom não é para mim, o dom é para a edificação do corpo, de um corpo, né? Eu acho que talvez vocês, né, que trabalharam nos últimos 20 anos aí nesse projeto de formação de pessoas proféticas. O Guilherme mais que eu, mais que 20, Guilherme. Eu acho que vocês viram, e hoje a gente consegue perceber ainda mais isso, pessoas que buscam o dom para si. Né? Então, a pergunta sempre é, qual é o meu dom? Né? Como eu faço para descobrir o meu dom? E eu percebo que essa curiosidade é uma vã curiosidade, né? É uma curiosidade para o enaltecimento do meu eu, ou do meu ministério, ou do meu, né, da minha proeminência, e não da edificação do corpo de Cristo, né? E isso acontece justamente pela influência dos tempos, não? Porque eu, em certa forma, sim, eu desde muitos anos, mas cara, eu possivelmente por culpa de muita gente que está por ali continuando a edificar a vontade dos outros, não? Porque eu fiz esse tipo de ensino também para muita gente de forma errada, não? Porque em algum momento de meu caminhar, por falta, logicamente, hoje eu entendo, não? E o que eu trato de ensinar, justamente por falta de sensibilidade, apesar de que eu tinha um alcance que tem a ver com visão, o sentido do propósito, ele não estava claro, e isso me fez perder a mim a sensibilidade, ou seja, o porquê e o para quê. Eu tinha o alcance e a visão de tenho que preparar tanta gente, tenho que fazer, tenho que abrir escolas, tenho que tal, mas o sentido do propósito do para quê, como não estava claro, começou a alimentar a minha própria vontade. Então eu tinha vontade de, mesmo sem ter a intenção real de ser figura, de ser famoso, dentro de mim já estava inconscientemente sendo manifestado, porque a minha vontade tinha me feito
surdo aquilo que Deus tinha para os tempos. Não? Então aí, igual, não? Um surdo cria mais surdos, e aí multipliquei mais surdos. E isso fica complicado, mas é assim. Eu ia falar que esse aspecto comunitário ele é interessante, que o Matheus trouxe, que muitas das coisas que foram geradas, que nós temos como escritura, como palavra de Deus, tem a ver com a vida comunitária, né? A própria vida comunitária puxaram palavras desses que estavam sendo dado a elas para poder instruir. Então, a gente sabe como lidar com algumas coisas, porque elas aconteceram, isso extraiu palavra, tudo foi visado para todos, né? E eu vejo Paulo perseguindo a pregação do evangelho e alcançar pessoas, não para ele mesmo, porque ele queria saber daquilo que Deus iria fazer quando essas pessoas estivessem juntas, quando essas pessoas estivessem dentro do que ele pensou, né? E é como o Guilherme falou, esse senso de nós estamos preparando para quê, né? E isso fica muito, às vezes, esquecido, porque a gente tem a tendência de achar que já está cumprindo o propósito porque está fazendo muito, porque está tendo muito, né? E, na verdade, o propósito tem a ver com o desenho todo que Deus quer formar numa geração. E para isso que nós temos que passar a atentar, né? Senão a gente vai repetir tudo de novo, né? Em relação aos anos que estão à frente de nós. E, Fábio, é interessante a gente perceber, né, que, infelizmente, devido a uma teologia, né, e quando eu falo em teologia, eu falo, né, desse ensino realmente, né, dessa instrução que é dada, né, devido a essa teologia errada, equivocada, o ápice da vida de muitos é a conversão, né? Então parece que a conversão é o ponto auge da sua vida e que agora você está esperando você morrer para ir morar num céu. Então existe esse abismo existencial, esse abismo de sentimento de propósito. Parece que eu encontrei a minha salvação, né? A minha salvação. O que é que isso signifique? Né? Num determinado dia. E agora eu estou esperando morrer para ir morar no céu depois que eu morrer, né? Então, eu acho que a gente precisa reconstruir essa ponte, né? Que linka aqui agora com essa eternidade, ou com essa era vindoura, né? Então, só para jogar uma provocação para a gente pensar um pouco junto. Vocês acham que existe uma desconexão dentro desse assunto que a gente tem dito, começamos a abordar desde a última aula, do profético em relação às igrejas e à comunidade, ou isso tem sido alterado ao longo desses anos? Porque minha experiência com profético e comunidade era sempre estava relacionado com o Senhor, o Espírito de Deus, promovendo algo que era coletivo. Então, nessa promoção, existia palavras que vinham, que estavam relacionadas com aquilo que precisava ser desenvolvido na comunidade ou na igreja, existiam canções que vinham, existiam palavras que vinham, e tudo isso vinha acompanhado de uma edificação dessa comunidade local, ou de algo que precisava ser desenvolvido no mundo, fora daquela comunidade. Vocês acham que existe esse avanço hoje da igreja para esse profético que coopera com o funcionamento do todo, ou isso ainda está em desenvolvimento? Em que grau está isso? Ou já estamos entrando num tempo onde há compreensão disso? Eu acho que existem modelos, sim. Acho que tem pessoas entendidas, tem pessoas fazendo as coisas corretas, ainda caminhando muito mais além que nós, com maior entendimento, com maior efetividade. Também, por outro lado, logicamente, tem um vazio muito grande por consequência da falta do propósito. Eu tenho aprendido, não? E compartilho com vocês que o trabalho real de estabelecimento, de instalação do reino, que parte do propósito de Deus, etc., ele não é feito por um membro sozinho, não? Ele é feito pelo corpo. O corpo representa a comunidade.
o ministério profético no Novo Testamento, ele existe para edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles se integrem, para que essa comunidade se torne um corpo e esse corpo possa agir. Eu não vejo, depois do ministério de Jesus, do comissionamento, um ministério profético de somente ativação, ou somente algumas coisas fora do propósito, ou seja, fora do processo. Eu não encontro um evento fora de um processo, por ser um evento. Porque eventos, por ser eventos, eles não têm força. Quando o evento está dentro do processo, ele fortalece o processo. Então, o profético hoje precisa se encaixar dentro do processo. E para isso tem outro tema que a gente pode depois entrar, que é o entendimento dos tempos. Não? É importante e vital entender os tempos, porque entendendo e entender também os tempos de cada lugar. Não? Hoje eu tenho o privilégio de estar viajando pelo Brasil, escutando as cidades, escutando pessoas, etc. E posso ver que em alguns lugares onde eu chego, aquilo que eu trago não é necessário, porque eles precisam possivelmente algo de outro tempo, um tempo atrás, um tempo além. Por isso a importância, por isso outra vez falo, ou seja, não existe um membro fora do corpo não consegue viver, morre. O corpo pode viver sem membros? Claro que sim, mas o membro não pode viver fora de um corpo. Então, o ministério profético de hoje, para ser efetivo nessa missão, ela precisa trabalhar pelo corpo, para o corpo, não? Como o Mateus falou, ou seja, ter um propósito. Existimos por consequência de alguém. Se não tivesse ninguém, não teria sentido nossa existência, ficar mais aqui. Entendeu? Então, isso é muito forte, muito profundo, essa colocação. Sim, sim. Eu acredito que a gente está dentro de um processo, né, palavra que a gente tem usado bastante, em relação ao profético no Brasil. Né? Como o Guilherme falou, tem muitas coisas funcionando bem e atendendo o que cada localidade precisa. Né? Então, isso também é uma conclusão madura. Né? Às vezes a gente quer exigir de onde não tem o que exigir. Né? Não precisa ter uma exigência, esse lugar não precisa ir a mais e além. Ele está vivendo exatamente aquilo que eles precisam viver, e a gente tem a sensibilidade de somar-se aquilo, né? Então eu acredito que essa maturidade do qual ele colocou, que é importante para o momento que nós estamos, né? Ele tocou sobre direção, né? A gente precisa de direção e a gente precisa também entender o tempo para poder caminhar dentro dessa direção. E também a gente precisa ter um propósito. Então, na verdade, começa de trás para frente. Um propósito, uma direção e aprender a viver os tempos. E eu acredito que agora, né, isso está cada vez mais claro no que diz respeito ao profético. Eu particularmente vejo o dom de profecia muito bem já colocado, né? Já as pessoas acreditam que elas profetizam e já há profecia, porque anos atrás isso nem era concebido para as pessoas, né? Que existia essa possibilidade de profetizar. Então eu acredito que agora nós vamos ver mais um tipo de trabalho que tem a ver com o ministério, né? com esse movimento coletivo de pessoas que são profetas para poder trabalhar juntos e cooperar mais ainda naquilo que precisa ser avançado, naquilo que precisa ser reposicionado, ou posicionado, adicionado. Então isso vai variar de acordo com a habilidade que a gente vai desenvolvendo nesse tempo. Né? E eu acredito que hoje já há possibilidade de a gente falar sobre isso. Né? Um tempo atrás isso era incabível. Né? E agora não, a gente já consegue visualizar o que a gente está falando. É verdade. Aí tem um ponto importante, desculpa aí que outra vez entro. Mas não, você tem que entrar. Tem um ponto importante lá que você falou e que a gente está falando com respeito a tempos, cara, porque, ou seja, entender o tempo, entender teu tempo, entender meu tempo, não?
em um trabalho de construção, porque a gente o que está fazendo você falou isso no princípio, Fábio, está aquilo que é invisível fazer visível, porque Deus nos dá essa capacidade, Ele nos capacita para trazer desde a realidade real que não se vê uma substituição à realidade que se vê e que não é. Então temos que substituir aquilo que é em lugar de aquilo que não é, não? Então, mas para isso é importante entender os tempos e isso implica entender nosso próprio tempo, não? E aí é onde aquilo que Mateus falou, a importância de comunidade, porque em uma comunidade cada quem tem uma função, cada quem tem uma habilidade, cada quem tem um talento, todos têm o mesmo. Porque se a gente não entende o tempo, a gente vai a padronizar a todo mundo baixo um só conceito, baixo uma só visão. Você possivelmente forma somente a mão e quer que a mão seja a mesma que todo o corpo, e não funciona assim. Só para finalizar esta ideia, é que lembra quando realmente o evangelho, eu sempre falo assim, iniciou, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia, não? E Antioquia ela foi ativada por consequência do entendimento dos tempos, porque foi enviado Barnabé, um profeta, não? Barnabé, etc., que era José, que mudaram o nome, e quando ele chegou e viu a mão de Deus, ele entendeu os tempos, por isso que ele não voltou para Jerusalém. Ele foi a procurar a Paulo, que estava escondido, que Deus tinha preparado para liberá-lo para esse tempo, e esse era o tempo. Então, nossa função, eu acho, neste tempo, aquilo que eu estou entendendo hoje, não? Eu falava com o filho também, eu cheguei aqui, eu tenho as escolas, eu reescrevi muitas coisas, tenho livros para lançar, cara, e Deus me está fazendo outra vez apagar muitas coisas e trabalhar temas locais, pelas localidades, porque cada localidade tem uma necessidade, assim como o Fábio falou, não? Então, entender o tempo vai fazer a nós saber quando a gente tem que entrar, quando tem que sair, quando tem que agir, quanto daquilo que eu tenho tem que deixar. Porque se eu possivelmente deixo tudo, vou matar as pessoas, ou vou gerar falta de entendimento, e a ideia é gerar entendimento, para gerar uma prática. E dentro disso que o Fernando colocou como pergunta, e de tudo que vocês falaram, talvez eu aqui seja o que tenho menos capacidade, né, para falar sobre, mas Mateus, tem uma frase que define isso aqui. Eu estou me sentindo um leão na cova de Daniel aqui. Os caras só aprendem. Mas eu falo daquilo que eu percebo, né? E o que eu percebo em boa parte das comunidades que eu tenho contato é que, porque também é muito difícil falar de Brasil como se fosse uma única coisa, né? Até ter a expressão a igreja brasileira, eu não gosto muito, porque tem muitas igrejas. Então, de que igreja a gente está falando? Para onde a gente está olhando? Né? Mas das comunidades que eu tenho contato, eu percebo que boa parte delas tem uma visão muito restrita sobre o profético. Isso é profético, né? Então, o profético se tornou para muitos, por exemplo, o sinônimo de escatologia. Né? Então, escatologia é o profético, e tudo que foge isso não é profético, e tem que ser anulado. Então, e o pior é quando você vira juiz da escatologia. Exato. Então, o que eu percebo e o que eu vejo que dentro daquilo que Fábio falou e até mesmo do que você falou sobre o ajuntamento de pessoas proféticas, né? E até mesmo o exemplo que você acabou de dar sobre Barnabé, o filho do encorajamento, né? Sobre Paulo, que nós vamos necessitar de ver novas expressões, né? Florescendo no nosso meio do profético. E nós entendermos que nem toda expressão profética ela vai ser igual a outra. Não. Quando nós olhamos para o antigo Israel, para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que
diferentes profetas tinham diferentes estilos proféticos e falavam para públicos diferentes, né? Então, eu acho que essa compreensão desse desenvolvimento, desse florescimento profético é saudável, né? Traz sobriedade, maturidade e direcionamento, né? E quebra o dogma, muitas vezes estabelece, porque hoje o que se tem é uma ráfaga de dogmas sendo estabelecidos e sendo absolutos. Eu sempre falo assim, não? A minha verdade, para mim, a minha revelação, meu rema, é absoluta para mim e relativa para todos. Não? Eu somente posso passar um absoluto para que você experimente, acrescente a teu próprio propósito e gere seu próprio absoluto. Afinal, a gente se conecta com a realidade, mas, ou seja, eu não posso exigir que as pessoas pensem como eu, vistam como eu, não tenham a barba que eu tenho, etc. Não? Que as corações fazem. Tem coisa que a gente não tem escolha, né? Fica parecida. Não, daqui só o Matheus não pode. Até porque, Guilhermo, a nossa compreensão, né, da Bíblia, ela passa também por onde nossos pés tocam, né? É verdade. Então, acho que a gente precisa recuperar isso, né, esse senso e de ser honestos, né? Porque eu acho que existe essa honestidade, porque todos nós temos experiências que modelam a nossa visão, nossa percepção sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre o propósito de Deus. E isso não é um subjetivismo, né? Mas é uma compreensão de como que eu posso me envolver dentro daquilo que Deus está fazendo. Envolvido dentro daquilo que Deus está fazendo e participando do processo, né? Que a gente falou no podcast, que ele vai formando você segundo a imagem daquilo que Deus já viu a seu respeito, né? O Guilherme tocou num ponto dentro do desenvolvimento do processo da igreja, do movimento profético. Nesse momento de Antioquia, ele tem dois grupos, né, diferentes de movimentos proféticos. Tem um grupo de Ágabo, que é um grupo que é mais semelhante ao movimento antigo, nômade, palavras, e eles se movimentaram porque... Oi? Visionário, preventivo. Visionário, né? Se movimentaram porque viram algo acontecendo, e tem esse tipo que identifica que aquele lugar, aquele momento está precisando de um outro, está precisando de uma pessoa, né? Que foi Barnabé. Eu acredito também que Silas estava nesse período ali junto, o Silas que depois vai andar com Paulo. Então, são profetas diferentes no mesmo ambiente e os olhos deles sendo despertados para coisas diferentes, mas essas coisas diferentes que os olhos deles estavam sendo despertados promoviam o avanço do que Deus queria. No final, lá na frente, deu o avanço para todo mundo. Então, eu acredito muito nessa figura aí de Ben-Nabim, né, do Barnabé, né, o filho do profeta, que é um nome sugestivo de alguém que quer ver ser gerado pessoas e movimento. Isso que movia ele. Ele foi atrás de pessoa. Então, a beleza do serviço dele, a beleza da capacidade, da habilidade profética desse homem, José, né, do Ben-Nabim, Barnabé, era ver outro surgindo. Era ver o cenário sendo preenchido por outro, né? A alegria dele, a saciedade do movimento dele era: ok, está aqui quem deveria estar. Está sendo promovido o que deveria ser promovido. E depois ele não se fala mais dele. Verdade. E esse desejo aí, né, que tem que estar no nosso coração. Uma outra figura que também a gente pode usar é Isaac, quando ele abençoa os seus filhos. Ele começa a ver o futuro, né? Fala, pela fé, ele abençoando os seus filhos, vislumbrava o futuro. E aí tem um encaixe geracional. Os tempos vindouros. Aí tem um encaixe geracional que é muito importante para a gente que tem um pouco mais de idade possa ver
o futuro, né? O futuro está naqueles que são mais novos do que nós. Às vezes a gente está preocupado no que a gente vai fazer no futuro, mas a gente precisa estar olhando para aqueles que estão fazendo o futuro. Eles estão fazendo agora o futuro e a gente precisa se conectar com eles para conseguir visualizar o futuro. Nosso amigo Martin, que um dia vai participar, né, ele tem uma marca de anos, né, 3 gerações trabalhando juntos. Ele persegue isso, né? 3 gerações, né? Como o pai Abraão, o pai Isaac e o pai Jacó, há um estabelecimento. E nós temos essa oportunidade agora. Nós temos uma oportunidade de trabalhar juntos com 3 gerações diferentes, com 3 etapas da história, porque também na história vingente nós somos o último período jovial do Brasil. Esse é o último bloco de jovens. O Brasil em 2030, sei lá, 60, não me lembro bem, porque eu li na pesquisa, ele não vai ser um país tão jovem. Majoritariamente jovem. Majoritariamente jovem, exatamente. É um país que vai se assemelhar ao que é a Europa hoje. Então, se não me engano, o ápice foi 2017, né? Acho que... Exatamente. 2016, 2017. Isso. Então agora é a hora da gente conseguir abraçar e perseguir esse negócio, para a gente ver o que Deus tem para ainda mostrar, né, do que pode ser visto. É interessante que recentemente a gente teve a viralização de uma música, né, no Brasil, e a gente conseguiu perceber a resistência dos mais velhos para uma nova geração que se preocupa com coisas que eles não se preocupam. Exatamente. Né? Eles estão mais preocupados com a melhoria do mundo, enquanto os mais velhos estão preocupados naquilo que eles já realizaram. Edificaram. Mas aí eu tenho uma inconformidade, que é a minha marca, que ontem eu falava com o Matheus, que isso me tem causado expulsões constantes de muitos lugares. Marca de minha vida. Mas, assim, eu sou um inconformado, porque, apesar de que, lógico, uma intenção que desperta, mas eu acredito que o profético, ele não tem que despertar somente. Ele tem que fazer com que as pessoas, como diz Efésios capítulo 5, que quando a luz chega, ela ilumina, etc. Por isso, levanta-te, desperta tu que duermes e levanta-te dos mortos. Não? Levanta-te dos mortos, que os mortos, para mim, representam toda essa atividade sem produtividade, não? Que não gera nada, não? Que não gera um propósito real de Deus. Não? Então, eu acho assim que, e voltamos outra vez, olha, dentro do propósito, porque hoje a geração, apesar de que ela está marcando uma diferença, está despertando, porque tem uma canção, se você vê a letra, a canção é netamente uma proposta de assistencialismo e não de transformação. Não? Então, logicamente, é um despertamento, mas não é um levantamento de uma mística, é um levantamento de outras coisas que outros fazem com maior grana e muito melhor, etc. Porque a igreja não foi chamada para ser ali. Ela foi chamada para desenvolver, para trazer o reino que é além daquilo que existe, daquilo que a gente vê. Eu sempre falo, não? A mensagem dos 7 montes. Eu quase fui expulso de Jucum quando comecei a confrontar. Não era chegar aos 7 montes para mim. É transformar cada monte. É mudar a forma. É trazer novas formas de fazer as coisas, novas formas de governar, novas formas de educar, novas formas de fazer economia. Então, eu acho assim que, logicamente, são 3 gerações, sim, que a gente tem que começar a trabalhar para mudar a mentalidade, não? E poder trazer esse entendimento, ativando o que a gente falou no princípio, o ouvido real, trabalhando no comportamento, na vontade, e entender que a obra não é feita sozinha, não? A gente precisa se integrar dentro de um corpo, não? Que possa servir, que possa
executar, etc. Então, isso aí, Gui. Isso aí, a gente está chegando a 1 hora de live já, por incrível que pareça. Já chegamos a 1 hora de live. Se você está escutando aí a gente, se você quiser fazer uma pergunta, o chat está aberto para você. Caso não queira perguntar, depois você pode direcionar as perguntas também. Se você participa do nosso grupo da Classe AK, pode direcionar as perguntas lá, que nós iremos respondê-lo. Bom, queria que vocês dessem as considerações finais aí, Fábio, Guilherme Lócio, Matheus Lapa, sobre esse assunto. E antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, curtir essa live. Depois, quando terminar, você que vai assistir após o término dessa live, curte ela, compartilhe. Eu acredito que isso que nós estamos falando vai edificar muito a sua vida, a sua casa, a sua igreja, a sua comunidade, e vai acrescentar muito. Não esquecendo também da nossa plataforma, classesacar.com.br. Tem mais curiosidade para saber sobre esse assunto, para se aprofundar sobre esse assunto, para ser edificado sobre tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui? Então é só acessar lá, fazer o seu cadastro. Tem um material lá que está disponível, é só você clicar e acessar, e eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Então, quero passar aí a palavra para o nosso convidado, Guilherme Lócio, para que ele possa fazer as considerações dele aí. Muito obrigado pelo convite, não? Eu acho que a gente está junto, a gente tem encontrado, não? Nos tempos, eu acho que Deus nos tem guardado para estes tempos. Tem muita gente que foi guardada para este tempo, e Deus tem muitas formas de guardar. Às vezes Ele nos guarda nas consequências de um erro, num problema, numa necessidade, para estabelecer-nos e sair no tempo certo, não? Entender os tempos, eu acho um trabalho hoje que todo mundo tem que exercitar, não? Para poder realmente ser efetivo e não andar fora do tempo, nem perder o tempo. Muito obrigado, e espero estar mais vezes com vocês lá, um papo muito legal. E quero também deixar, a gente vai estar lançando também uma plataforma um pouco mais integrada, não? Onde vamos a comentar depois seguro com mais calma, mas o projeto profético que, neste caso, na minha missão de vida, neste tempo, não? É justamente isso que o Mateus falou, não? É poder hoje encontrar, estou à procura dos Paulos, que estão por aí escondidos, guardados, e que Deus tem preparado para este tempo, para juntos poder entender um pouco mais do desenho que Deus tem para cada localidade, para cada cidade, para cada expressão local, não? E que Deus, não somente aqui, acredito também, as portas estão abertas em América Latina, estão abertas na Europa, estão abertas em todo lugar, não? Que o Senhor nos possa levar para poder cumprir sua obra, não? E muito honrado de estar com vocês e ser parte, estamos juntos. Guilherme, este corpo profético. Fala um pouco mais dessa plataforma, né? Que a gente está junto nisso aí. A Classe AK é só um setor, mas como é que você tem pensado, o que você tem visualizado? Bom, fala pra gente. Sim, a gente criou uma plataforma que ela sirva como ferramentas de diferentes vertentes proféticas, não? Porque, outra vez falo, não? O sea, eu não queria lançar uma plataforma da minha escola porque ela tem só uma parte do profético, não? E se a gente encontra essas vertentes que possam trazer como propósito a edificação do corpo de Cristo, ativação profética real no entendimento, como a gente falou hoje, para uma mudança de comportamento e uma projeção de instalar o reino realmente no meio das cidades. A gente está trabalhando, não, nesta plataforma chamada Teu, não, onde vamos a poder estabelecer cada vertiente profética, não? Cara, não consigo falar mais, sabe por quê? Porque em estes dias, cara, eu coloquei a plataforma para mudar umas coisas, porque eu falei, não, isso não vai. Mas tá tudo bem. Eu só queria que tu falasse, porque a ideia de você estar aqui com a gente, participando também, é para também dizer que nós estamos trabalhando juntos,
Isso, estamos juntos. Acho que Deus, como eu falei, nos tem juntado no tempo, não? A gente não se buscou, a gente se encontrou. Não? Então, aí está. Como você falou numa conversa aqui em casa que eu gostei dessa nomenclatura. Tu falou que agora é a hora da gente cozinhar juntos. Uma coisa é a gente preparar um prato que você já sabe como é que faz. Tá bom, todo mundo gosta, mas o negócio é a gente fazer um prato junto agora, que vai ser uma outra coisa. Para outros, isso lá. Isso, e vai ser legal. Vamos continuar juntos. Muito obrigado pelo convite e Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos escutando também. Amém. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, sempre muito bom estar aqui com vocês, com o Guilhermo, aprendendo, ouvindo, compartilhando. Estou muito animado para ver esse surgimento de tudo que a gente falou aí. Amém. Fábio? Não, minhas considerações finais é isso. Vamos cozinhar junto. Então tá bom. Obrigado pelas suas considerações finais. Vamos cozinhar juntos. A gente se vai falando aí na semana. Gente, muito obrigado. Foi um começo de noite muito produtivo. Acredito que isso vai chegar em lugares que precisam chegar e vai edificar quem precisa ser edificado, tá bom? Uma boa noite para você que esteve conosco aqui também. Sempre lembrando a você de que essa plataforma está aqui para edificar e para te auxiliar. Então, temos lá a plataforma, estamos aqui porque estamos caminhando juntos, né, nessa plataforma de desenvolvimento e sendo aperfeiçoado também para aquilo que o Senhor tem nos empurrado e nos colocado aí adiante de nós. Amém? Deus abençoe todo mundo, uma boa noite e vamos cozinhar junto.